coronel aposentado da Polícia Militar, Manuel Messias. Coronel, bom dia, viu? Obrigado mais uma vez por o senhor ter aceito o nosso convite. E o tema de hoje é segurança pública, não é verdade? A gente que tem assistido aí aos noticiários está um pouco preocupado com essa questão. E olha, antes de começar a entrevista aqui, o coronel estava dando uma aula já para a gente aqui, né, sobre a questão de segurança pública. Coronel, eu queria que inicialmente o senhor falasse aí como é que o senhor avalia essa questão, segurança pública no Brasil. Bom dia mais uma vez. Bom dia ao Eduardo, ao Daniel, aos ouvintes da Top FM. Na verdade, é importante, antes mesmo de falar da segurança pública no Brasil, entender o que significa esse tema segurança pública. Porque as pessoas o cidadão comum, enxerga segurança pública e polícia. É verdade. E, na verdade, nós temos que entender que segurança pública envolve uma corrente de vários elos, né? Que começa com o Estado, as polícias, o setor judiciário e Ministério Público, o serviço penitenciário e a própria sociedade. Esses elos, eles têm um papel fundamental dentro do processo e do conceito de segurança pública. É importante entender que a segurança pública, ela começa com o Estado nas suas funções básicas, ou seja, muito ligado às questões de ordenamento urbano. O Estado tem como competência manter os serviços básicos e deter as políticas públicas que colocam o ordenamento urbano como algo fundamental. Depois você tem as polícias que atuam não mais na questão só de crime, mas atua nas áreas onde há a desordem urbana. Certo. Depois você tem a parte do Poder Judiciário e Ministério Público, que é o órgão repressor, punitivo daqueles que transgridem a lei. E depois você tem o sistema penitenciário, onde devemos colocar reclusos aqueles que, diante de uma aplicação de pena pelo judiciário, deva ser ressocializado. E, por fim, você tem a sociedade nesse elo, que é a grande receptora do serviço do Estado, mas é, acima de tudo, aquela que propicia as ações antissociais, as ações de desordenamento urbano, contrário, senso, à necessidade de uma segurança pública. Então, é importante entender isso. Entendendo isso, nós temos que verificar as condições do país. O país hoje traz algumas mensagens muito ruins que reflete nas questões linkadas à segurança pública. Vamos, por exemplo, verificar o ordenamento urbano. Se você fizer uma viagem por grandes cidades brasileiras, você vai ver que há uma desordem urbana muito forte, que passa pela iluminação, que passa pela moradia, que passa pela educação, que passa pela saúde. Enfim, você tem um conjunto de políticas públicas que deveriam ser implementadas com rigor e, na verdade, o Estado não consegue suprir as necessidades de uma comunidade. E, com isso, você abre espaço para que condutas antissociais aconteçam e depois evoluindo para outras situações mais graves de crime e de crime para domínios de grupos que vão em substituição ao Estado. Então, é fundamental, a importância que a gente tenha essa visão. E, obviamente, enxergando o Brasil nessa ordem, sobre a ótica de Estado, nós temos um problema muito sério de segurança pública em todo o país, principalmente nos grandes centros, mas já chegando às pequenas localidades. É importante também entender essa corrente sobre a ótica de governo, porque o Estado é a figura impoluta constitucional que deva prover, mas quem executa esse trabalho do Estado são os governos. E aí nós temos uma mensagem muito ruim, e nós estamos assistindo. Qual a mensagem top-down? Já que estamos na top, né? Top-down, de cima para baixo, para a sociedade, para o cidadão comum. É a ideia de que
de corrupção, é a ideia de dinheiro fácil, é a ideia da impunidade. Então, isso sinaliza para comportamentos nessa mesma proporção a nível da sociedade, que é a parte elo dessa corrente. Então, a segurança pública sofre com esses impactos, mas ela precisa ser vista exatamente sobre o ângulo dessa corrente, né? Estado, a segurança pública representada pelos executores das políticas, que é a polícia militar, e a polícia civil, e a polícia científica nos estados, e a polícia federal e rodoviária federal a nível federal, e depois você tem o Poder Judiciário com o Ministério Público atrelado, fazendo justiça, e você tem aí um órgão importante acoplado, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é o tripé que faz a justiça, e depois você tem a própria sociedade, e nesse meio aí você tem o sistema penitenciário, que é onde cumpre-se as penas aplicadas pelo Judiciário. Coronel, bom dia, um prazer recebê-lo aqui novamente na TOP. E a gente tem reparado, né, que algumas facções que são originárias aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro, né, elas estão indo para outros locais. A gente pode lembrar o que aconteceu no ano passado, no Amazonas, no Rio Grande do Norte, e neste ano estamos vivenciando também uma situação bem preocupante no Ceará. Como que o senhor tem visto essa questão da violência, dessa guerra de facções em outros pontos fora aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, principalmente no Norte e no Nordeste? Bem, Daniel, é simples a explicação. Se você olhar para essa corrente, os elos foram falhando, principalmente a título de Estado, pelo seu órgão representativo, que é o governo, e nessa falha foi deixando o campo para que essas coisas fossem acontecendo. E uma coisa importante, é natural que isso vá se expandir, se o Estado não voltar a ter a rédea da situação, com políticas públicas importantes, com a sua presença junto ao cidadão naquilo que lhe é básico, né, para que o cidadão se sinta protegido pelo Estado. É óbvio que isso vai se alargando. Naturalmente, você vê os estados, ou as capitais, ou os lugares que estão acontecendo, você dê uma olhada no ordenamento urbano. Sofrem essas cidades com questões profundas na área de ordenamento urbano, e por isso abriu o leque para o que o crime coordenado pudesse avançar em outras áreas, né? E aí, obviamente que isso acontece porque em São Paulo se apertou. Quando você olha, por exemplo, os indicadores de homicídio, que é um indicador que a ONU considera, você tem uma média de 27, 28 por 100 mil habitantes no Brasil como um todo, mas você tem São Paulo com abaixo de 9, já está chegando abaixo de 9 homicídios por 100 mil habitantes, sendo que a ONU considera um patamar de não epidêmico a partir de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Mas você tem estados que têm 50, 54 homicídios por 100 mil habitantes. Então, esse desenvolvimento do crime coordenado vai na direção em que o Estado é fraco. O Estado deixou de atuar no seu papel primordial. E aí, eu quero fazer uma referência. Fala-se muito da ligação entre o tráfico de drogas, essa violência, o crime coordenado, porque eu não vejo crime organizado, eu vejo um crime coordenado, simplesmente, pela ausência do Estado, né? E coloca essa situação do tráfico de droga como? Mas eu faço uma pergunta e um raciocínio dentro da segurança pública. O tráfico de drogas e roubo a banco, que nós temos assistido bastante, traz muito dinheiro. O volume de dinheiro, eu vi uma matéria publicada por uma revista semanal, trazendo números astronômicos, fruto do tráfico de drogas. Mas esse dinheiro não fica na área do crime. Ele vem de uma forma a ser colocada na própria sociedade. Então, na verdade, o dinheiro oriundo desse crime coordenado vem para a sociedade organizada. E onde ele é aplicado? Né? Ele é aplicado em imóveis, em negócios, e numa simbiose entre o crime e a própria sociedade, que é um elo da segurança pública. E ele é aplicado também na construção de infiltrações de membros da sociedade organizada ligado ao crime coordenado em todas as áreas da sociedade, inclusive a área política. E quando você coloca na área política, você tem lá aquilo que é o executor das políticas do Estado, que é o governo.
Então o governo é que é o administrador. E aí você fazendo uma análise das instituições policiais nesses locais em que há o deslocamento do crime, você vai entender um pouco dessa ótica de aplicação de recursos no poder público pelo crime coordenado. Ou seja, aonde o órgão policial e os órgãos componentes do sistema de segurança pública têm uma postura de órgão do Estado e não de governo, que são duas coisas distintas, você tem o fortalecimento da segurança pública. Onde você tem esses órgãos de segurança linkados não ao Estado, mas a governos, você tem um enfraquecimento desses órgãos de segurança pública. E essa relação torna fácil o ingresso do crime e o avanço do crime nessas áreas, nessas localidades. Essa é uma das variáveis importantes. E a pergunta simples que se faz, Daniel, para sintetizar, é assim: a quem interessa uma polícia fraca? A quem interessa um judiciário atacado? A quem interessa críticas fortes ao Ministério Público? Interessa exatamente aqueles que cometem delitos, crimes, aqueles que têm condutas antissociais. Então, é essa leitura que o outro elo do sistema de segurança, que é a sociedade, precisa fazer. Eu conversava um pouco com o Eduardo e falava do exemplo americano. Enquanto nos Estados Unidos, o policial ele tem a ordem de atirar, no Brasil, a ordem é o contrário, não atire. E eu estava lendo antes de vir para cá uma reportagem que está hoje no site. Em 11 anos, a Polícia de São Paulo, que tem 90 mil homens, 87 mil homens ativos hoje, nós tivemos em 11 anos 3 mil policiais que estão presos, demitidos por prática de crime. Isso representa 3,5% do esse efetivo em 10 anos. Então você tem uma polícia altamente qualificada, altamente formada e fiscalizada. E não é o que nós assistimos se olharmos sobre a ótica das publicações. Por quê? A quem interessa uma polícia fraca, né? Então o dinheiro do tráfico, para finalizar, ou do crime, está também a serviço em desconstituir, né, os órgãos de segurança, para que ele, ficando frágil, possa o crime evoluir e crescer. Então é um raciocínio que eu deixo como reflexão para a sociedade. E, Coronel, a gente tem assistido aí, né, principalmente esse ano, a gente falou da questão do Ceará, que chamou a atenção, né, pelos assassinatos e tudo mais, mas essa intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Mesmo com a intervenção, e aí tem aqueles que defendem, tem os que criticam, a gente não viu o número da violência diminuir, até porque isso faz um pouco de sentido nessa sua análise dos elos. Quer dizer, um elo só não vai conseguir resolver todo um problema se você tem outras cadeias que estão complicadas, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Você tem lá um problema não só do crime coordenado, né? Vamos utilizar o seu termo, mas você tem um problema agora das milícias, né? E tudo mais. Como entender também a questão do Rio de Janeiro, e isso acha que essa intervenção do Exército pode minimizar, pode colocar um pouco de ordem na casa, se é que podemos dizer assim? Bom, primeiro nós temos que partir do princípio que a utilização das Forças Armadas em segurança pública interna, fora de situações extraordinaríssimas, é uma exceção. Porque a Constituição traz as exceções que as Forças Armadas devem atuar em segurança pública interna. Nós temos que entender esse processo. Mas dentro dessa explicação que eu coloquei inicialmente, e falando do próprio de Nordeste e do crime coordenado, se você voltar ao tempo no estado do Rio de Janeiro, você vai verificar que a evolução veio exatamente nessa ordem: desordenamento urbano, né? Governos fracos, tanto é que você tem governo preso, né? Fraco, abrindo espaço, não tendo políticas públicas nessas regiões, abriu espaço para que entrasse o crime e as milícias, que são duas distorções, né, pela ausência de Estado. Então, hoje tenta-se corrigir exatamente isso. E quando você faz uma análise mais técnica da ação das Forças Armadas hoje no Rio de Janeiro, o general, que é o comandante, ele colocou muito bem
nós precisamos restabelecer a capacidade operativa da polícia carioca. Ele não está dizendo no combate ao crime. Quem combate ao crime e é detentor constitucional do poder de polícia, né, que o poder de polícia é um poder vinculado à lei. Não é todos que têm, somente aqueles que a lei diz que tem. Então, diz a lei que quem tem o poder de polícia são as polícias na sua ação de polícia. Não é o poder da polícia, é o poder de polícia de restringir liberdades individuais daqueles que extrapolam os limites dessa liberdade individual. Então, na verdade, as Forças Armadas foi restabelecer aquilo que o Estado, por meio do seu governo, foi incapaz de fazer. Recuperar a capacidade de gestão, a capacidade de operações das polícias cariocas. Então, na verdade, é aquilo que eu coloquei inicialmente. Quando a polícia passa a ser uma polícia de governo, o governo tem o poder de torná-la mais forte ou mais frágil. Quando esse governo tem outros interesses, pelo que nós assistimos no Rio de Janeiro, então essa polícia se tornou mais frágil. Tiraram toda a capacidade de gestão, deixaram os policiais com baixos salários, aliás, baixíssimos salários, deixaram os policiais sem receber, acabaram com a frota e todo o serviço e o processo de inteligência da polícia. Para quê? A pergunta que sempre nós devemos fazer, a sociedade precisa fazer: a quem interessa uma polícia frágil? Vocês verão que entram alguns interesses de governo e não de Estado, que são inerentes a questões políticas, as questões financeiras, né? As questões ideológicas, enfim, algumas questões que não estão dentro das atribuições de Estado, mas são inerentes às pessoas. Coronel, uma aula, hein? Uma aula, realmente. Vamos ter que chamar o coronel de novo aqui para fazer a segunda parte da entrevista. A segunda parte da entrevista não deu, a gente tem o tempo aqui, não dá, né, coronel? Bom, mas quero agradecer ao senhor pela sua disponibilidade de vir aqui explicar para a gente, dar essas informações realmente, porque de fato o cidadão comum tem essa visão. Quando se fala em criminalidade, tudo, você enxerga só a polícia, né? Que é aquela que vai de encontro mesmo, né? A criminalidade. Mas quando o senhor, vamos dizer assim, destrincha e abre o todo, porque tem esses elos, e fica muito mais fácil entender por que algumas coisas não funcionam, né? Rapidamente, tem saída, tem caminhos, coronel? Tem. Nós precisamos começar, aspas, do início, né? Voltar o Estado a exercer o seu papel com políticas públicas fortes, a sociedade, que é um elo desse processo, voltar como se fez em Nova York, a coibir as pequenas condutas antissociais, que elas é que vão alimentar um processo de agravamento para contravenções e depois para crime, enfim. A sociedade tem um papel fundamental. E eu vejo que a mudança começa em nós mesmos. Qual é o nosso comportamento enquanto vivendo em sociedade? Peter Drucker trazia um artigo muito interessante, que nós precisamos reaprender a viver em comunidade. Nós perdemos essa capacidade de viver em comunidade. Eu acho que esse é um grande passo para iniciar um processo de recuperação na questão de segurança pública. Coronel, mais uma vez, obrigado, viu? Tenha um ótimo dia. Vamos ter que trazer o senhor de volta aqui, porque esse é um assunto vibrante e tem muito para falar. Mais uma vez, bom dia, coronel. Eu que agradeço, bom dia a todos.